Chegou a hora de falar de entretenimento e de uma Pois é. grande loucura. Uma grande Umas loucura. teorias que apareceram na internet, Daniela. Completamente maluca. Será que é verdade? Será que não é? Será que você já foi impactado por um vídeo desses? Vou explicar o que está acontecendo. Porque a série Round Six na Netflix, lançada em 2021, que conquistou aí o público com sua narrativa sombria e visceral sobre desigualdade, desespero e sobrevivência, dentro aí de um contexto extremo, né, do capitalismo, vamos assim dizer. O criador, o Wang Dong-hyuk, deixou claro que a história não é baseada diretamente em eventos reais. Mas aí tem várias teorias e histórias circulando nas redes sociais sobre possíveis inspirações reais para Round Six. Isso alimentou, então, os debates, né, e as especulações. E o que é chocante é que tem fotos e tudo. É. Eu confesso que a hora que eu vi, eu falei, o quê? Como assim? Que fotos são essas? Aí fiquei pensando, será que essa foto é de inteligência artificial? Será que esses lugares existiam? Ó, ela tá mostrando, porque tem até as mesmas cores. Sim, assim. é muito parecido. E eu fiquei assustada, Daniele. Eu imagino. Dessa primeira teoria, foi uma coisa que eu achei, caraca, será que é isso mesmo? É, porque uma das alegações mais recorrentes associa a série a um evento de 1986 em um suposto bunker na Coreia do Sul, onde pessoas teriam sido mantidas como reféns e forçadas a competir em jogos para sobreviver. E aí o anfitrião desses eventos nunca teria sido identificado, só que não há evidências concretas de que isso tenha realmente acontecido e que essa história parece ser amplamente impulsionada por postagens em redes sociais sem comprovação documental ou conexão direta com o Round Six. Ou seja, a galera tá fazendo vídeo no TikTok e no Insta que bota lá essas fotos que realmente são muito parecidas, contando essa história desse bunker. E aí também estão fazendo um outro paralelo que aí envolve um tal de um Brothers Home. Que isso, de fato, existiu e aconteceu nos anos 80, na Coreia do Sul. Uma instalação lá, que era uma detenção em Busan. Esse lugar que funcionava sob o pretexto de ser um centro de reabilitação, mas que tinha aí várias denúncias de ser um campo de trabalho forçado, com abuso físico, psicológico, tortura, estupro. Tudo de ruim aí acontecia nesse tal desse Brothers Homes. E aí também tem a história das imagens, das fotos. Então, a questão do uniforme, sabe, da disposição. São coisas que realmente remetem aí ao visual do que é o Round Six. Mas, gente, no fundo, é tudo especulativo, né, Dani? Sim, é tudo especulativo. E o criador da série falou que nunca mencionou essa instituição como fonte de inspiração, por exemplo. Ele... Sei lá, não sei se estava no subconsciente coletivo, ele criou a série, pode ser. Mas, enfim, ele falou que não que é nunca algo se que inspirou. ele usou, né? Não. Ele falou que suas influências principais vieram de mangás e animes japoneses como Battle Royale e Liar Game, que também exploram competições brutais. Além disso, ele incorporou elementos de sua própria vida, incluindo dificuldades financeiras após a crise econômica de 2009. Ele explicou que a história reflete suas frustrações com a disparidade econômica e o impacto do capitalismo, bem como a luta de indivíduos comuns para sobreviver em uma sociedade desigual. Foi o que disse o criador de Round Six. A história do protagonista, por exemplo, foi inspirada na greve da SsangYong Motors, em 2009, quando mais de 2.000 trabalhadores foram demitidos, resultando em meses de protestos que devastaram famílias e comunidades. Alguns elementos da série também se baseiam em jogos infantis populares na Coreia do Sul, como o jogo da Lula, que dá um nome à série, que é Squid Game, né? Ele descreveu como esses jogos aparentemente simples, né, com suas regras claras, criam um contraste poderoso com um drama humano complexo, permitindo que o foco permaneça nos personagens e nas suas histórias, disse o criador de Round Six. Olha, gente, e nesse clima de Round Six, que está em sua segunda temporada, que já logo vem com a terceira, que eu sei que tem gente que gostou, gente que não gostou, gente que ainda não viu nem a primeira, mas Miriam Spritzer, essa mulher maravilhosa, o nosso elo com Hollywood, ela que conversa com todas as estrelas, está em todas as
pré-estreias, tapetes vermelhos. Ela conversou com parte do elenco do Round 6 dessa segunda temporada. Os atores Ken e Shim Yantangan, que é aquela senhora que vai com o filho, sabe? Sim. Ela e o segunda filho. temporada. Então, a primeira dupla que ela conversa é com essa dupla. E também com o Cho Yuri e o In Chi-won. Então, a gente vai conferir essa entrevista que foi feita em coreano. Então, teve lá um intérprete que tanto traduziu a pergunta da Miriam, quanto também traduziu a resposta deles. Então, se você achar que tá um pouco estranha a dinâmica, é porque a gente teve que editar aqui. A Bibi fez um milagre para tentar colocar assim para vocês de um jeito super fácil. E tá traduzida do inglês, que é aí é o que disse o tradutor, sim, né? Sim. Então, vocês vão ver que o coreano tá falando em inglês, não bate exatamente a boca com o som, mas é por causa disso, tá bom? Vamos conferir a matéria da Miriam. Oh, beautiful! Thank you. Hi, I'm Miriam Spritzer. I'm here with Brazilian Media. I love Squid Games. And one of the things that I was super curious to ask you guys is that the success of the show has to do with the element of surprise. So how do you manage to keep the secrets and not even tell to your family and friends? Yeah, it's a very hard secret to keep, and this was for months that we couldn't talk about any real aspect of the show, so I felt like I was going to get ill or go crazy. I almost let it slip to my son, some crucial part of my relationship on set, and so in order to make sure he kept the secret, I had to buy him pizza. Did working in the show change your perspective on the children's games, and what would be a game that you would love to see in the season 3 of Squid Games? So, of course, because of the stakes of, you die if you lose, that definitely creates a different spin for these children's games that almost kind of reminds me of like Grimm's Tales. But because, I'm just playing a character, it's not like I'm actually going to die. I don't think that it necessarily changed my perspective on these games. But if there was one new game that we added to the show, it would definitely be skipping rope. I really enjoyed that as a little girl, kind of dancing and skipping rope with my friends. There's this Korean game called 말뚝박기 or like horseshoe planting, and it's where one person is standing. There's other people that are leaned forward, and they're kind of bent forward, and then there's a third person that has to run and jump on the person's back. And we're thinking that maybe that could break someone's back. That could be an interesting element in season 3. Oh, that would definitely be an interesting game for season 3. Now, one thing that I wanted to ask you guys is the weight, the responsibility of joining a show that is already so successful. How did you manage that excitement or that expectation, as actors? For me, it's something that I couldn't have even really expected, and it kind of feels like a dream even now. Having these reporters from all over the world say my name, it almost makes me feel like a world star, and I'm on cloud 9. I think getting this role really reminded me that it's a moment to rethink my sense of responsibility, but also to revisit feelings of humbleness within my own career. Absolutely. And, Brazil is very excited to see it. You guys are representing Korea in such a beautiful way. So congratulations. Thank you. And thank you for doing the show. We love it. Thank you very much. 한국을 아름답게 보여주고 계십니다. Thank you. 감사합니다. Hi, I'm Miriam Spritzer with Brazilian Media. Such a pleasure to meet you guys. The first question I have is, this show, the basis of its success, a lot of it is the element of surprise. So how do you manage to keep the secrets, even from people that are close to you, especially when you're shooting this? So the people around me did ask a lot of questions to me. So in a way, I was grateful that they were so curious to know more about my project. But since some of them kept asking and asking, so I said to one person, if you really need to know, I will tell you some, but it will ruin your entertainment watching the show. That's what I told them. To me, it was actually the opposite. The people around me were so adamant. They were so strongly against me leaking anything about the Squid Game. So that was easy for me. That's great. Now, the Squid Games, basically, it's about children's games. I wanted to know if working on this project changed the way you see those games,
And also, if there is any children's game you would love to see in another version of Squid Games. So for me, the game of green light, red light, it was a cute children's game before, but now that we watch the show, it feels a bit creepy when I hear the sound or the music of the game. And about the new game, actually many fans anticipated this another game where the people sit in circle and one person will carry a handkerchief and running across the circle and then leave the handkerchief behind one person. So many people suspected that might be included in that season, but it was not. So I would introduce this one. I think even if these are all children's games, I believe many people now realize that these are not entirely harmless. And about your second question, your question may be a very, very highly calculated question, because if we say one game, it's a sign that this game won't be included in any of the seasons that we shoot. So knowing that, I would say we have another game called Chicken Fight. It's like a person would lift one leg and then cross it, and then they are standing together and then they fight with the one leg lifted. So that's another game that I can introduce. You're absolutely right. I had no idea how tricky my question was. I honestly asked in an innocent way. But thank you so much. Congratulations on the show, and it's so fun to see a second season, and hopefully more will come. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Caramba, a Miriam Spritzer fez uma pergunta que já exclui os jogos das filmagens, porque é um que não estava presente no jogo. Sim. Então, esses que eles contaram, com certeza não estão nem na segunda nem na terceira temporada. São jogos típicos da Coreia que com certeza não estarão. Ela sem querer, quase pediu um spoiler. É. Ela diminuiu a lista de jogos infantis que podem ser, de alguma forma, retratados em Round 6, na segunda e na terceira temporada. A segunda já está disponível na Netflix. A terceira vem aí esse ano, né? 2025. Não é março? Acho que é logo mais, viu? Eu acho que é logo mais. Eu acho que a Netflix... Julho? Eu vou olhando aqui. Enquanto você conta a próxima história, eu vou verificar. Mas vem aí, então, a terceira que, sinceramente, eu espero que seja a última. Porque tem que terminar uma hora, né? Tem Os jogos não podem hora. ser eternos. Então. Né? E tem todo o arco do personagem também. Pois é, a segunda temporada sobre terminar com essa gangue. Esse arco precisa fechar de alguma forma. Então, vamos ver o que eles vão fazer em Round 6